Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de domingo nos traz o título A Entrada ou Entrada Triunfal. Que entrada foi essa? Jesus, irmãos, estava entrando em Jerusalém. E na sua entrada, é interessante porque essa semana a gente falou sobre isso ontem, né? Os temas que nós vamos tratar, tanto hoje quanto amanhã e terça-feira, todos esses eventos aconteceram no domingo que antecede a sexta-feira da crucifixão de Cristo. Então essa aqui poderia ser chamada da Semana da Paixão ou da Semana Santa. E o autor de Marcos vai falar agora nesses últimos 6 capítulos sobre esses últimos eventos. Então quando for na quarta-feira, quarta e quinta sobre a segunda-feira da Semana Santa. E na semana que vem vamos tratar sobre mais assuntos referentes aqui a esses momentos. E aqui, de forma especial, essa entrada triunfal, ela tinha uma profecia, o que foi descrito por Zacarias. Interessante porque Zacarias fala de um reino de paz que viria. E esse reino ele iria destruir todos, no verso 10. Olha o que diz aqui, Zacarias 9, verso 10, diz assim, ó. Destruirei os carros de Efraim e os carros de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele, Jesus, anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde Eufrates até as extremidades da terra. Logo a gente entende que Jesus iria vir, e o verso 9 fala que ele viria num jumentinho. É curioso porque os jumentos naquela época, eles não eram animais para ser uso em qualquer forma. Os jumentos eram animais chamados animais para realeza, ou animais que eram utilizados por alguém que iria assumir o reinado. É tanto que o autor aqui faz uma semelhança do que está no livro dos Reis. 1 Reis, capítulo 1, e o verso 32 em diante, é descrito que, naquele momento, Davi tinha uma mula, um jumento particular, e ele deu possibilidades para com que Salomão sentasse. Então, se ele deu uma sanção, uma autorização para Salomão sentar, ele, por ser um animal de uso exclusivo de Davi, ele deu a Salomão o direito, olha, você vai se sentar nesse jumento, porque ele lhe caracterizará como meu sucessor. Se você for observar, irmãos, no livro de 2 Samuel, capítulo 13, verso 29, os filhos de Absalão saem também ali com uma mula ou sentado em um jumento. De igual forma, porque eles gostariam de ser aqueles que iriam assumir o seu reinado. Então, esse animal era um animal de especificamente uma demonstração de alguém que iria assumir um reinado. Assim como foi com Salomão, no que foi dito pelo próprio Davi, assim Cristo entrou também em Jerusalém em cima de um jumentinho, demonstrando que ele iria trazer paz. Não era um reino de guerra. Se fosse um reinado de guerra, ele viria num cavalo, que era um instrumento ou um animal usado pelos soldados. E interessante, porque na época antiga não se existia essa prática. Salomão aderiu a esse tipo de animal quando ele pegou lá com o Egito e trouxe muitos cavalos. E seus cavalos, de fato, eram muito bonitos. É tanto que se fala dos cavalos de Absalão, que é as éguas de Faraó, ou coisas do tipo. Sempre se fazendo ilustração desses animais, ilustrando os seus proprietários, porém dando ênfase à sua beleza. Já um jumento, que era um animal simples, era um animal humilde, e a própria pessoa que sentasse nele também demonstrava humildade. E aqui, como eu li no texto de Zacarias 9, verso 10, ele trazia paz. É interessante porque Zacarias, o nome de Zacarias, significa Deus lembra, ou aquele a quem Deus tem lembrado. Nessa promessa aqui, Deus estava mostrando a Zacarias que, embora o povo estivesse em cativeiro babilônico, ele quis mostrar a ênfase: eu não me esqueci de você. O próprio profeta que viveu nesse momento, ele trouxe essa prerrogativa pelo seu próprio nome. Lembra de Elias? Elias, quando chegou para convidar todas as pessoas para o Monte Carmelo, ele fala assim: iremos oferecer um sacrifício, e aquele que apresentasse, aquele que responder com fogo, esse é Deus. E o nome de Elias quer dizer: o Senhor é Deus. Então Elias viveu em sua própria personalidade, o seu próprio nome tinha uma significação da historicidade, da qual ele veio relatar ou viver com os israelitas naquele momento. Então, com Zacarias não foi diferente. Zacarias estava fazendo entender que, embora o povo estivesse em cativeiro, Deus não tinha se esquecido dele. E aí Jesus agora entra nessa entrada triunfal.
de cima de um jumentinho para caracterizar a sua realeza e um reino de paz. Irmãos, estamos vivendo momentos aqui muito difíceis, sabe, na história desse mundo, mas tudo isso vai passar. O reino de paz Cristo irá trazer. Como o texto fala, o nome dele será Senhor, Justiça Nossa. E Isaías descreve que ele é chamado de Príncipe da Paz. Então, considerando quem é Cristo, o que ele fez e o que ele realizará, que eu e você possamos levar com muita seriedade, com muita propriedade, o seu propósito em nossa vida. E que essa entrada triunfal seja em nosso coração todos os dias uma entrada, uma morada e uma transformação de uma crença mais viva para a sua breve volta. Que Deus, portanto, nos abençoe. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado pela tua mensagem, pela tua palavra, que Cristo entre triunfantemente em nossa vida e que possamos testemunhar desse grande Deus através do nosso comportamento. Dá-nos a tua paz, o teu perdão, permanece conosco. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.